Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Quero ler a palavra do Senhor aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 21, que diz assim: a grande alegria de Jesus no Espírito. Olha que lindo. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultaste estas verdades dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Pai, em nome de Jesus, eu sou pequena, revela as tuas verdades a mim, revela a nós, Senhor, revela os teus segredos, e que este vídeo hoje alcance o mundo, repercuta entre as nações, venha reverberar diante dos homens a tua verdade e revela aos teus pequeninos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olá, olá, eu sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus, e nesta noite nós vamos de testemunho. Às vezes as pessoas me dizem assim: pastora, mais um testemunho? Falei, ainda tem uns 2 ou 3 ainda, que eu vou compartilhar com vocês, e nós vamos intercalando entre testemunhos, entre uma mini aula de teologia, e nós vamos fazendo aí o canal crescer, se Deus quiser. Amém? Deixa o seu nome aqui para oração. Não pense você que eu não oro pelas pessoas que falam comigo através do YouTube. Sim, eu oro. Eu quero que você saiba que às vezes eu não posso te atender, mas eu tenho um compromisso, eu fiz um compromisso com Deus, de que todas as pessoas que acessam o meu canal, ou que me chamam no WhatsApp, ou que me chamam no Insta, ainda que eu não tenha tempo de ler um por um, eu oro. Eu tenho a seguinte filosofia, se é que eu posso chamar de filosofia, eu vou dizer teologia. Deus conhece o nome de cada estrela. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. O Senhor sabe. Então, se Ele sabe quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças, Ele sabe teu nome. Ele sabe tua causa, Ele sabe teu problema. Então, quando eu me ponho de joelhos, eu falo: Pai, o povo do YouTube, Pai, as irmãs da internet, os irmãos do Insta, é agora. E aí eu apresento a sua causa, mesmo que eu não me ligue. Amém? É assim que eu oro. Então vamos lá, hoje nós vamos de testemunho, vem comigo que é sucesso. Minha igreja está ali na Avenida Utinga, 571, Vila Metalúrgica. Esteja me visitando, vai lá. Amados, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, amados. Olha, meu canal, tanta gente me liga e aí fala que esqueceu de se inscrever. Compartilha, ajuda a pastora Cláudia, eu sou emergente, né? Eu estou aí propagando o testemunho e você há de convir comigo. Os testemunhos edificam a fé, irmãos. Olha, não foram 2 pessoas, foram centenas que me ligaram dizendo: depois que eu vi o testemunho, eu passei a jejuar e orar. Pessoas que voltaram para Jesus, pessoas que estão caminhando. Então vem comigo, que é sucesso. Não custa nada, pega seu dedinho sagrado, clica, compartilha, coloca no status, coloca no seu Insta, tá bom? E Deus abençoe sua vida. Vamos então de testemunho para a glória de Deus? Vamos lá? Eu quero contar um testemunho, eu espero que esse testemunho alcance milhares de pessoas. Para mim é um testemunho muito bonito. É um testemunho de quando eu era nova convertida. Às vezes nós temos testemunhos de quando eu já sou pastora, quando eu era nova convertida. E esse testemunho é um testemunho de quando eu era nova convertida. Assim que eu me converti, eu estava apaixonada pelo evangelismo. Só de falar, meu coração vibra. Amados, eu vivia com um folhetinho na mão, porque eu não sabia pregar. Então eu vou com o folheto, e o folheto é um amuleto, né? As pessoas nem leem o folheto, mas ele é uma chave para se abrir portas para você evangelizar.
Então, eu sempre andava com um bolo de folhetos. E eu estudava, eu fazia o curso de arquitetura, eu era bem nova, convertida. E aonde eu morava, nós pegávamos na época 2 ônibus para chegar em Santo André, que é onde hoje eu moro. Mas na época eu tinha que pegar 2 ônibus para vir para cá. Até hoje são 2 ônibus que pegam. E fazemos integração até chegar aqui. O que aconteceu? Aconteceu que, eu tô com a sensação que eu tô cortada no meio. Agora tá melhor, né? Mais elegante. Aí, o que acontece? Eu me lembro que eu estava com os folhetos, eram mais ou menos umas 18 horas, eu entrava às 19h30 aqui em Santo André para fazer o curso. E eu peguei o ônibus para chegar até São Mateus e fazer a integração para vir para cá. E o ônibus 6 horas, ele vinha vazio até São Mateus. Bem vazio, tão vazio que na época tinha cobrador. Quem lembra dos cobradores de ônibus? Tinha o cobrador, o motorista e o cobrador. E tinha cobrador. E eu entrei no ônibus, simplesmente o ônibus estava vazio. Não tinha ninguém, a não ser o cobrador e o motorista. E eu entrei e sentei o cobrador e sentei 2 cadeiras atrás do cobrador, assim. Pra frente, né? Antes de passar a catraca. Então eu não tinha passado a catraca ainda. E de lá, do Jardim Santo André, de onde eu morava, até hoje, são muitas árvores. É a avenida, né? Ele sai, faz seu percurso e é muito verde. Você andaria, eu diria que uns 3 minutos de muito verde. E era um dia meio, né, à tarde, às 18 horas. Eu entrei, sentei e não perdi tempo. Eu virei pro lado do vidro. Então tem o passageiro, eu deixei esse lado do passageiro, sentei aqui do lado do vidro e já virei para ver aquele mato, aquelas árvores que tem do lado e já comecei a falar com Deus. Porque eu gosto de andar, até hoje eu gosto de orar enquanto eu estou dirigindo e vai. E eu lembro que eu olhei para o vidro, com os cadernos nas mãos, a bolsa, cadernos, e eu virei e comecei a conversar com Deus. E claro, eu coloquei a mão na boca, porque eu pensei, se o cobrador me ver falando sozinha, vai pensar que estou louca. Então não tô afim, sabe? Não tô afim de... Eu vou esconder um pouco. Aí eu virei assim com os cadernos na mão, fiz assim, o ônibus andando. Eu havia passado por uma tristeza, você vai saber qual é a minha tristeza. Eu estava muito triste, porque eu entregava folhetos, e eu fui entregar um folheto com muito amor para um rapaz. E eu lembro que eu entregava o folheto assim, moço, um folhetinho que fala do amor de Deus. Ou então, moço, o passaporte da vida eterna. Eu sempre falava assim, não sei por que eu falava isso. Olha o passaporte para a vida eterna. E aí quando eu dei o folheto pro moço, ele olhou para meu rosto, isso nos dias anteriores, aquele dia. E eu falei, moço, um folhetinho que fala do amor de Deus, Jesus te ama. Aí ele olhou para mim. Pegou o folheto da minha mão, amassou o folheto e jogou no meu rosto. Saiu. Eu fiquei tão magoada, profundamente magoada. Mas não foi porque ele jogou um folheto no meu rosto. Às vezes as pessoas nos veem pregando a palavra. Mas para chegar ao pastorado, primeiro nós somos muito humilhados. Mas tá tudo bem. Tá tudo, não me doeu. O amor pela palavra. A vontade de ganhar almas. Era tanta que isso não doía.
A minha tristeza foi por causa da palavra. Porque ele jogou a palavra fora. Isso me doeu. Não foi ele jogar o papel no meu rosto. Ainda anteontem, no hospital, um homem veio pra cima de mim, é outra história. Né? Mas normal. A gente... É a palavra. Eu fiquei assim, tipo... Sabe? Moço tá jogando mais que uma pepita de ouro fora. Mas tudo bem. Aquele homem jogou no meu rosto e saiu. E eu fiquei muito triste. E eu passei uns 2, 3 dias triste por isso. 2, 3 dias muito triste. Então eu estava triste aquele dia pela atitude desse moço. Mas olha que coisa. Enquanto um rejeita, outros entram no milagre. Esse testemunho é muito precioso para mim. Aí tudo bem. Nesse dia que eu entrei no ônibus, eu estava triste com isso, com este ocorrido, com este acontecido. E eu entrei já no ônibus e queria falar com Jesus, porque eu tinha que falar com Jesus escondido da minha mãe, né? A família não era crente, então tudo que eu fazia de oração era escondido, né? Às vezes tem aquela frase que fala assim, tudo que você faz escondido, tudo que você fizer, se os outros não puderem ver, não faça. Mas tem coisas que eu acho que, né, essa frase não cabe. Eu tinha que orar escondido, jejuar escondido, e aí vai. Então esse dia, eu entrei no ônibus e queria falar com Jesus. E eu virei com os cadernos na mão, não vi a hora, e o ônibus estava vazio, agora é a oportunidade de orar. E eu vendo as árvores, até hoje eu vejo as árvores passando assim, sabe? Passando. Aí eu virei, olhei para o céu. E eu falei assim, sabe, Jesus, tô tão triste por terem jogado a tua palavra fora, que eu nunca mais vou pregar para quem não precisa. Eu não vou pregar mais para quem tem olho, boca, perna, braço. Só vou pregar para aleijados. Porque eles não dão valor, sabe, mestre, para a tua palavra. E eu só vou pregar para quem precisa. E as minhas lágrimas começaram a correr. E eu, disfarçando, para o cobrador não ver, e o ônibus andando. Eu não sei quanto tempo eu falei. Mas eu só sei que entrou uma pessoa no ônibus e eu não vi. Porque eu estava tão interagida, eu estava tão envolvida, eu estava falando mesmo com Jesus. Eu estava conversando mesmo com o mestre. Então, não vi o que estava acontecendo com mais ninguém no ônibus. Quando eu disse isso para ele, eu vim conversando, eu falei, o senhor viu? Né? O rapaz amassou. Aí eu falei, não vou mais falar, não vou mais pregar para quem tem olho, boca, perna, só para quem precisa. Quando eu falei assim, olha, amados, então, eu me casei em 94, e ali, eu acho que ainda era na década de 90. Olha, gente, naquela época não tinha internet. Mal tínhamos telefone celular. Eu não sei se já tinham celulares. Na época de 90, 92, por aí. Entre 90 e 94, porque eu casei em 94, eu era solteira e... eu tava noiva já. Isso, eu estava noiva. Então, em 94, então. 93, porque eu casei em 94, namorei só 9... Isso, 93, 92 para 93. Aí eu me lembro que eu falei assim, amados, não tinha ainda... os celulares não eram como hoje, a tecnologia não era como hoje. Quando eu falei isso, amados, que lindo, veio uma fibra ótica do céu. Gente, eu lá sabia o que era fibra ótica. Meu Deus, é tremendo. E hoje eu estou vendo Deus usar a minha voz. Veio uma fibra ótica, ela bem molinha, transparente, bem molinha, aquele cabinho molinho.
uma fibra bem molinha, ela veio do céu, aquele fio. Meu Deus. O fio desceu do céu, atravessou o vidro do ônibus e entrou dentro do meu ouvido. Amados, que Deus, que tecnologia avançada, para a glória de Deus. Aquele fio desceu, entrou no meu ouvido e eu ouvi Deus falar. E ele disse assim para mim: pois então pregue para aquela pessoa, pois ela precisa. E a fibra ótica entrou e falou isso. Que conexão! Eu sem saber, tão envolvida, porque como eu falei na live hoje, para mim, amados, é natural viver o sobrenatural. Então, para mim, conversar com Deus é natural, porque eu sou do céu. Eu não sou deste mundo. Então, as coisas que acontecem nesse mundo, para mim, é anormal. E as coisas que descem do céu, para mim, é normal. Não tenho medo de ver o mundo espiritual, porque é de lá que eu sou. Não tenho medo de ver anjos. Para mim é normal. Simples assim. Para mim é normal ver um anjo. Como para mim também é normal expulsar um demônio. Demônio caiu, expulsa o demônio. Para mim é normal. Então, o mundo espiritual para mim é natural. Agora, o que acontece nesse mundo para mim é anormal. Por isso, eu ando na contramão deste mundo. Então, para mim conversar com Deus e vir uma fibra ótica, mesmo que não era a era da tecnologia, para mim é normal. E aquela fibra veio, entrou e Deus falou para mim: pois pregue para aquela pessoa, porque ela precisa. Só que eu não tinha visto ninguém entrar. Eu estava tão imbuída. O céu, eu não sei se o céu tinha descido ou se eu tinha entrado no céu. Eu estava tomada por uma nuvem de glória. Quando eu virei para trás, tinha uma moça. Ela estava de pé. Eu lembro, nunca vou esquecer, ela estava com uma calça vermelha colada, que não passava nem a vácuo. A calça era a vácuo. Não passava mais nem vento ali. Muito, muito rebocada, que a gente fala, muito maquiado, muito maquiada. Muita maquiagem. E assim, bem arrogante, assim, segurando assim de pé. A gente já estava no meio do caminho. Aí eu olhei para ela e vi muita pombagira, muito demônio, só de olhar. Eu costumo dizer, né, demônio pingando. Eu vi. Aí eu olhei, voltei de novo, pus a mão na boca e falei: Senhor, ela precisa? Falei: Senhor, ela tá cheia de pombagira, ela não vai ouvir? Uma roupa colada, sensual, toda, o corpo todo exposto ali, assim, todo... Tava fechada a blusa, mas eu falo toda, né, sensual, muito sensual. Aí eu falei: Senhor, ela não vai ouvir, tá cheia da pombagira. Quando eu falei isso, a fibra ótica veio novamente do céu. Novamente aquele fio desceu, entrou dentro do meu ouvido e o Senhor disse assim para mim: não é uma mulher, ela é um homem. Gente, naquela época era muito difícil, era raro você ouvir sequer falar sobre homossexualismo, né, lesbianismo. Era quase impossível de você ouvir falar. Eu não conhecia pessoas que tinham esse modo de vida. Aí eu levei um susto muito grande, porque eu era nova convertida e olha, o que eu vou revelar a partir daqui é forte no Brasil. É triste, mas eu vou falar. É um escândalo, mas eu vou contar. Aí eu olhei para o céu, pá! Me deu um susto muito grande. Olhei para ela, era uma mulher perfeita.
Amados, era impossível você dizer que era um homem. Eu procurei traços físicos de um homem, não tinha. Toda ela era uma mulher perfeita. Toda ela. E eu olhei, eu fiquei em pânico. Porque eu pensei, meu Deus, quem falou comigo? Aí que eu me dei conta que eu estava falando com Deus, Deus falando comigo, e eu interagindo, e eu fiquei. Aí nós já estávamos chegando em São Mateus, e essa pessoa deu sinal para descer um ponto antes do terminal, e eu ia descer dentro do terminal. E agora eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu descia e prosseguia o meu percurso, e eu nunca ia saber se Deus estava falando comigo ou não. Ou eu pagava para ver, descia um ponto antes, perdia a aula, perdia a hora, para pagar para ver o que Deus estava falando. Amado, mas cá para nós, quando Deus fala, a gente paga para ver. Assim que essa pessoa deu o sinal, eu levantei com meus cadernos. Falei, não, eu vou atrás? Não, eu escutei uma voz, eu vi, eu ouvi. Meu Deus, olha o que Deus estava falando. Por que Deus usou uma fibra ótica para falar comigo? Porque era algo presente e futuro. Era o que mais eu ia ver futuramente. Que tremendo. Deus estava mostrando para mim a comunicação do futuro. Deus estava mostrando para mim o que iria acontecer. Um futuro, como diz o francês, um futur proche. Um futuro muito próximo. E o que aconteceu? Eu desci. Quando essa pessoa deu sinal para descer, eu desci e fiquei do lado. Só que agora era a hora da verdade. E eu estava apavorada, porque eu era novíssima convertida. Eu não sabia o que fazer, o que falar. Eu não estava acostumada com essa realidade. Eu não sabia o que fazer. Então, eu via os carros passando e, tirando aquela fininha. E eu vi que essa pessoa ia atravessar a rua e eu não podia perder a oportunidade, mas eu não sabia o que fazer. E aí eu me lembro que minha mãe dizia assim para mim: cuidado com pessoas que estão com a vida errada ou com pessoas que usam entorpecentes, né? Cuidado com o que você vai querer pregar para eles, porque você pode correr algum risco e tal, enfim. E aquela voz da minha mãe vinha na cabeça na hora. Cuidado. Eu me lembro que eu tinha muita acne e eu tinha muito complexo de inferioridade por causa das acnes. E o inimigo sabia disso. Então, quando eu pensei, eu vou puxar um folheto para dar para essa pessoa. Aí o inimigo falou na minha mente assim: cuidado. Ele está armado, né? Essa pessoa está armada e vai cortar o seu rosto. Nossa. Aí eu quis recuar, porque o rosto era a parte onde eu tinha muita acne na época e tinha muito trauma. Olha como o inimigo é sujo. Aí eu recuei. Mas ao mesmo tempo, amados, eu falei como eu ouvi Deus falar. E aí o carro passou e tirou uma fininha. Aí eu pulei para trás e essa pessoa pulou também. Aí como o apóstolo Paulo disse, pregue em tempo e fora de tempo. E não há tempo para pregar a palavra. Em todo tempo é tempo de pregar a palavra. Então, eu costumo dizer que você cria a situação ou que você aproveita qualquer situação e cria uma conexão e abre uma oportunidade, uma janela de oportunidade para você pregar para qualquer pessoa e qualquer motivo é motivo para você puxar uma conversa. Então, quando eu pulei para trás, que ela pulou também, eu falei, agora é a hora. Falei assim, você viu? O carro quase nos atropelou. Aí a pessoa respondeu assim, pois é. E ainda mais eu que estou de saltinho, só que a voz da pessoa denunciou. E ela tinha uma voz que não negou o resultado. Era uma voz de homem.
E ali eu levei um choque, porque era toda uma mulher, mas a voz era de homem. E aí essa pessoa vai atravessar a rua e eu vou seguir. Agora eu tremia como vara verde, porque sim, o que Deus tinha falado para mim era verdade. Não era uma mulher, era um homem. E quando essa pessoa atravessou a rua, ele atravessou pro outro lado da avenida, lá era um ponto de ônibus abarrotado de pessoas, lotado de gente. E naquele ponto bem atrás, que até hoje tem mercados, imobiliárias, cabeleireiro, tinha uma adega de bebida, aliás, uma boatezinha. E esta pessoa estava indo para a boate, trabalhar, como dizem. Era um garoto de programa, acredito eu. Aliás, era. Aí quando essa pessoa atravessou a rua, aquele ponto de ônibus lotado de gente, eu puxei o meu folheto. Eu tremia. O inimigo me ameaçando na minha mente, dizendo: não vai, não vai, não vai. Não vai porque ele vai te bater, não vai porque você vai apanhar. E o inimigo me ameaçava, me ameaçava. Aí eu puxei o folheto e toquei nele. Antes de tocar, eu puxei o folheto, eu olhei pro céu e falei: Deus, eu chamo, como que eu chamo ele? Eu falo como? Novamente pela terceira vez. A fibra ótica veio do céu, entrou no meu ouvido e Deus disse: chame-o de homem, pois eu o criei homem. E está escrito: macho e fêmea os criaste. Amados, então eu vou puxando o folheto. Eu ouvi Deus falar comigo: chame-o de homem, pois eu o fiz homem. Eu o criei homem. Forte. E eu lembro que eu falei assim, puxei o folheto, toquei nele e falei: moço, Jesus te ama. Quando eu falei isso, a multidão no ponto de ônibus, ele virou para mim. Amados, eu fiz assim com o folheto, falei: moço, Jesus te ama. Quando eu falei: moço, Jesus te ama, aquele homem olhou para mim, colocou as duas mãos na cintura, afrontosamente, e veio para cima de mim, para me bater. Ele veio e falou assim para mim: o que você disse? Repete o que você falou. Nossa! Quando ele falou: repete o que você falou, amados, meus joelhos bateram um no outro. Eu tremia. Eu era uma menina, vivendo o amor de Deus, as revelações, os dons do Espírito Santo. Meu joelho tremia e eu perdi as forças na hora que ele falou aquilo. Eu abaixei a cabeça. Quando eu abaixei, pensei: agora ele vai me bater. E ele fez assim, tipo: repete que você vai apanhar. Fala de novo que você apanha. E quando ele fez assim, eu abaixei a cabeça. Amados, quando eu fiz assim, que eu abaixei a cabeça, esperei um tapa, eu ia apanhar. Eu ia apanhar no meio da multidão. Mas quando eu fiz assim, uma mão poderosa, eu não vi a mão, mas veio uma força e levantou meu queixo. Aquela força levantou meu queixo com uma coragem, uma ousadia, algo tão glorioso. Levantei, virei para ele, não fui eu, amados. Eu falei: isso mesmo que você ouviu. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. E aí meu maxilar deslocou, amados. E na hora que meu maxilar deslocou, minha boca falou sozinha. E Deus falou: e você cortou os seus 2 pulsos 2 vezes. Você tentou se matar. E você não morreu, porque o meu Jesus te livrou da morte. Quando Deus falou isso,
ele deu 2 passos para trás. As lágrimas dele caíam copiosamente na sua face diante da multidão. E o povo gritava: Fio, ei, o que crente quer com traveco? E o povo maldoso, eu nem estava aí, o meu coração transbordava de amor. E ele chorava. E as lágrimas que caíam dos olhos dele, ele não conseguia conter, porque quando o Espírito Santo fala com alguém, aí ele chorou e falou assim pra mim, e o pessoal começou a zombar, né, começou a vaiar, porque viram que eu era crente, porque, né, a gente usava coque, a saia comprida. E aí ele falou assim pra mim: rápido, eu lembro que ele usou essa frase assim: rápido, você está estragando o meu ibope. Na época era muito famosa essa frase de ibope, né? Você está estragando o meu ibope. Anota o meu endereço se quiser pregar pra mim e vai até lá. Aí eu peguei e anotei o endereço dele, amado, meu coração ardia de amor. Meu Deus, eu falei: Deus ama, como Deus ama. E eu fiquei encantada com a revelação, eu estava encantada com o amor de Deus pelos perdidos. E eu anotei o endereço dele, e eu lembro que eu estava com uma autoridade tão grande, uma coragem tão grande, com um amor que transbordava, o amor de Deus. E eu falei assim para ele: qual é o teu nome? Ele falou para mim assim: meu nome é Cris. Eu falei para ele: o teu nome de macho, o teu nome de homem, eu quero o teu nome. Quando Deus fala, aí ele ficou assim, sério, falou: meu nome é Moacir. Mas não me chame de Moacir, porque onde eu moro, ninguém me conhece por Moacir. Se você me procurar, você tem que me procurar por Cris. E eu peguei e falei: ok, anotei o nome dele. Não era eu perguntando, era Deus tendo um encontro com ele, dizendo: qual é o teu nome? Coisa linda. Muito bem, eu saí dali, amados, sabe quando aquele desenho que você joga as pernas para um lado, joga as pernas para o outro? Era eu, de alegria, de ver o amor de Deus por aquela vida. E eu fui para a escola, pensando que não via a hora de me encontrar com Moacir para falar de Jesus. Só que eu, na época, minha mãe me proibia de ser evangélica e eu não podia sair porque eu sou aquela Maria bem criada. Mariana bem criada. Quem que é a Mariana bem criada? Mariana bem criada é aquela que obedece, que a mãe sabe a hora que sai, com quem tá e tudo. Então eu não podia sair. E eu fiquei com o Moacir no coração, pensando: meu Deus, que coisa linda, meu Pai eterno, Jesus amado, Jesus amado. E aí eu queria evangelizá-lo e eu não tinha dinheiro para ir, porque eu não trabalhava. Eu tinha que esperar minha mãe me mandar em algum lugar, pagar minha condução para fazer alguma coisa, para eu poder fugir e ir até o Moacir, que eu não sabia nem onde era. E um dia eu consegui essa oportunidade. Aí eu abri o caderno pensando: vou pegar o endereço dele hoje, porque eu vou encontrar essa vida. Quando eu abri o caderno, até hoje eu lembro do caderno. Amados, cadê o caderno? O caderno sumiu. Gente, um caderno de uso, um caderno que estava ali, era um caderno de flores rosas, a rosa escura, de várias cores de flores, toda a capa dele de flores. Amados, eu não achava o caderno, eu não achei o caderno até hoje. O caderno com o endereço do Moacir. O caderno sumiu. Amados, eu chorei. Eu disse: Deus, cadê o meu caderno? Eu revirei minha casa. Eu achei que eu tinha esquecido o caderno, porque eu demorei quase uns 15, 20 dias. E a gente não usava porque era caderno para cada matéria. E às vezes tinha aula
que eu tinha aula de, por exemplo, desenho técnico. A gente demorava, às vezes, cada uma vez por mês tinha aula daquele caderno. E eu guardei o caderno sumiu, eu procurei esse caderno e procuro aqui, procuro e não acha. Eu fui na diretoria da escola atrás do caderno. Eu procurei nos 3 períodos o caderno. Nunca mais achei o caderno com o endereço do moço. Eu chorei abundantemente. Eu me derramei aos pés do Senhor. Eu disse assim para ele: por quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu falei para o Senhor me fez passar por tudo aquilo. O Senhor por quê? Por que o Senhor então fez eu encontrar com ele? Porque o Senhor falou comigo para não dar em nada. Eu quero o endereço dele, eu quero encontrar-me com ele, eu quero, Senhor. Eu chorei muito. E passado 3 dias, é verdade, agora eu me lembrei, eu estava namorando ainda, bem no comecinho, olha aí, porque eu ainda tinha aquele moço que eu namorei ali, com ele, o primeiro que eu conto meu testemunho, aquele moço que teve problemas com drogas, era bem aí, olha, e eu falei: Deus, eu quero. Chorei abundantemente, eu fui dormir chorando. E à noite eu tive um sonho. Eu sonhei que uma voz me dizia assim: o moço que você namora, ele sabe o endereço do Moacir. Acordei e levei um susto. Falei: como assim? Falei: como assim? Eu nem tinha comentado nada com aquele moço, porque eu praticamente não tive um convívio com ele, foi muito pouco tempo. Então eu falei: como assim? Não entendi. Perdão, igreja. Falei: como assim? Esse áudio vai ficar grande, mas tudo bem. Como? Ele conhece um homossexual? Como assim? Aí eu fui até a casa desse moço no outro dia. E chamei-o e fiz uma pergunta para ele. Falei para ele: eu conheci um moço que se chama Cris. Eu tive um sonho e contei para ele. Perdão, amados, eu sempre faço isso, né? Esquece isso. Esquece essa parte. Só um pouquinho. Vou voltar. Que eu adiantei. Volta aí. Vocês já estão acostumados comigo, então vem comigo que é sucesso. Na verdade, eu orei, do jeito que eu falei. Não sonhei. Aí não foi essa vez que eu sonhei. Escute, não foi. Orei a Deus, chorei, falei: eu quero o endereço dele. E Deus não me deu sonho nenhum. Aí a minha mãe me enviou até São Mateus. Eu tinha esquecido dessa parte. E fui andar na Mateu Bay. Para quem conhece a Mateu Bay, ali em São Mateus. E aí eu esbarrei com uma moça loira. Essa é a história. Eu já estava lá na frente do testemunho. Eu esbarrei com uma moça. Falei: ai, moça, desculpa. Quando eu fiz assim, desculpa, ele estava do lado, Moacir. Quando eu olhei, falei: Moacir. Aí ele falou comigo assim: crente tratante, você não disse que ia até minha casa pregar para mim? Aí eu abracei ele e falei para ele assim: olha, você acredita? Satanás perdeu o meu caderno. Ele falou: sério? Falei: não achei teu endereço. Satanás roubou meu caderno. Aí ele falou, né, na linguagem dele, né? Ele falou: credo, anota de novo meu endereço e vai lá pregar para mim. Eu falei: eu vou. E guardei novamente o endereço dele. Passou uns dias. Aí sim. Passou uns dias. Eu fui até a casa dele. Ele estava morando na favela do Veracruz. Eu entrei sozinha naquela favela. Vocês acreditam? Que eu entrei sozinha. Você vê como que eu não tinha... Eu era uma menina. Meu coração ardia de amor. Eu queria evangelizá-lo porque Deus
Eu entrei na favela do Veracruz. Eu me lembro que na hora que eu entrei na favela, eu estava tão cheia de Deus, que na hora que eu pus o pé dentro da rua da favela, tinha um botequinho do lado, e tinha algumas pessoas se embriagando, era de dia ainda, era tarde, umas 4 da tarde. Assim que eu pus o pé, uma mulher obesa, muito grande, estava se embriagando. Ela me viu de longe. De longe, quando ela me viu, ela manifestou. De lá ela gritava, tá vindo uma crente e eu vou bater nela. E aí ela veio, ela tomou um gole. Eu estava a uma distância que eu via ela me via. Do nada, tá? Porque hoje eu sei, que eu estava com um exército de anjos do meu lado. Mas eu não estava vendo, mas ela viu. Eu fiquei parada. Eu não corri não, porque eu queria entrar na favela. Eu queria entrar, eu estava atrás do Moacir, eu queria entrar. Eu não ia voltar, eu não ia recuar. Ao mesmo tempo, eu não ia aguentar com ela. Aí ela tomou a bebida dela. Eu lembro que ela jogou um pouco no santo, bateu o copo e falou, você vai apanhar. Eu fiquei parada. Nem corri e nem avancei. Quando ela veio para cima, os próprios bêbados, os 4 homens que estavam ali, falou para ela assim, puxou-a e falou, você tá louca? Não vai bater na crente não. E aí eles começaram a brigar entre si. E um dos bêbados, socando, gritava assim, pode passar, crente. E eu pensei, passo ou não passo? E ele, pode ir, irmã, pode passar que a gente segura ela. Amados, não há limites para o amor de Deus. E eu passei, sozinha. Eu atravessei. Eu entrei naquela favela e eu perguntava, conhece o Moacir? As pessoas não. O Cris. Conhece um travesti chamado Cris? Conhece um travesti? Conhece. Eu passei por cada vala, por cada beco, atrás daquela alma. Era Deus, era o Espírito Santo passando pelos becos, passando pelas valas, por causa de uma alma. Deus me enviou. E até que eu cheguei num buraco lá, não sei aonde, alguém falava, ó, entra aqui, sai ali. As pessoas olhavam, o que você quer com travesti? Eu falei, aonde que é? Entra aqui, sai ali. E eu cheguei num quartinho, amados, pequenininho, que quando eu bati na porta, Moacir, Cris, que a porta se abriu. Lá estava ele. Quando ele me viu, eu já estive em casas de pessoas riquíssimas. Já orei em bancos, mas eu nunca vou esquecer a recepção daquele rapaz. Quando ele abriu a porta que ele me viu, ele fez assim, ah, meu Deus. Ele disse, crente, você veio. Entra. A casa dele era tão pequenininha que ele tinha uma caminha de solteiro, ele tinha uma imagem bem grande da Aparecida do Norte e um fogão. E eu disse, eu vim. Ele falou, entra. Aí eu entrei, ele fechou a porta do barraco e falou assim, ai meu Deus, agora onde eu coloco você? Você é uma crente. E eu não tenho um lugar para te colocar. E eu de pé naquele barraco. Aí ele falou assim,
Já sei. Você senta na minha cama, que é o melhor lugar que tem aqui. E eu sento no chão para te ouvir. Amados, e ele sentou no chão e botou as duas mãos como uma criança no queixo. E ele falou assim, eu sentei na caminha de solteiro dele. E ele falou para mim assim, fala para mim, é verdade o que você me disse? Eu já nem estava lembrando o que eu falei para ele, porque foi tanta tensão, foi tanto estresse e outra coisa, né? Aí ele botou as mãozinhas aqui e falou, fala, é verdade o que você me disse? Eu falei, o que foi que eu te disse? Ele falou assim para mim, ele olhou assim, amado, os olhos dele brilhavam. Ele falou assim, você disse assim, Jesus te ama. É verdade, crente? É verdade mesmo? Jesus me ama? Aí eu falei para ele, mas que Jesus ama o pecador. Jesus só não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E aí ele me contou algo que acabou com a minha vida, naquele momento. Ele falou assim para mim, sabe, eu queria te perguntar uma coisa. Sabia que ninguém nunca disse que Jesus me amava? Você tem certeza que ele me ama? Amados? Eu evangelizei ele na frente da igreja Assembleia de Deus. Entrava crente e saía crente. E ninguém nunca disse para ele que Jesus amava ele. Até hoje tem a igreja lá. Eu quero dizer que às vezes nós, como cristãos, não olhamos para alguém que está na porta da igreja. Nós. E o que aconteceu? Ele falou, tem certeza que Jesus me ama? Porque eu sou um pecador. Aí ele falou para mim assim, crente, eu queria te perguntar uma coisa. Eu falei, pode perguntar. Ele falou assim para mim, olha, uma vez eu estava trabalhando numa padaria, olha que bombacha. E eu estava limpando o vidro, de repente parou um carro e um homem muito bem vestido entrou na padaria, pediu um refrigerante, foi servido, aí ele me chamou e perguntou para mim se eu fazia um programa. Eu falei que sim. Aí ele me colocou no carro dele e foi fazer um programa. Olha isso. Depois, quando eu tinha feito o programa com ele, ele não quis me pagar. Ele tirou uma carteirinha do bolso e mostrou que ele era um ministro. Olha que grave. Ele falou assim, olha, você me seduziu, eu sou um ministro. E aí ele não quis me pagar. Aí ele começou a chorar. Falou assim, eu não sabia que ele era ministro. Se eu soubesse, eu não teria me deitado com ele. E ele disse que eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno porque eu não sabia que ele era uma autoridade, eu não sabia. Amados, que grave. Eu era nova convertida e para ouvir isso, eu não sabia que tinha essas coisas erradas. Que tinha, Deus fala que há lobos em nosso meio, mas eu não sabia. A gente não sabe, a gente não para entender que nem todo mundo que está em Israel é israelita. E nem todo mundo que está na igreja é crente. E agora, eu despreparada, uma menina que não sabia nada. Aí ele falou assim para mim chorando, será que Deus não me perdoa? Porque eu não sabia. Eu vou pro inferno? Eu falei, você vai, mas o ministro vai na frente. Aí ele falou assim pra mim, olha, eu fui lá na igreja. Quando eu entrei pra falar, falei, já que eu vou pro inferno, então eu vou contar pra todo mundo. Aí ele disse que chegou na igreja e falou, olha, esse ministro aí se deitou comigo e não me pagou. Mas os irmãos não acreditaram em mim. Eles acharam que eu estava, falei, com o demônio.
É. E aí o ministro falou assim, olha, segura ele, porque ele não é um homem. Ele não é uma mulher, é um homem. E eles acharam que era aquele negócio, falei, uma revelação. E aí ele falou, é isso aí. Ai, mas eu não sabia. Amados, mal sabia ele, que se ele não sabia, nem eu sabia, que isso acontecia. Por isso eu demorei um pouco de gravar esse testemunho. Aí eu conversei com ele e falei para ele, posso orar por você? Ele falou assim, olha, pode, mas não põe a mão na minha cabeça porque eu tenho a cabeça feita. Aí eu falei, tá bom, então eu daqui, você daí, nós vamos orar. Ele falou, tá bom. Aí eu estendi a mão e falei, Senhor, Moacir não quer que eu coloque a minha mão sobre ele, mas a minha mão não pode nada, mas coloca as tuas mãos pode. Abençoa a vida dele, ajuda ele e fala com ele através da sua palavra. Naquela época eu não conhecia a Bíblia, eu ainda não tinha lido a Bíblia e eu sempre tive o dom da ciência. Ah, por favor, amados, aí não é todo mundo vem pedir palavra para mim, tá? Porque eu não dou conta de tirar a palavra para todo mundo. É um dom que eu tenho, mas eu não dou conta de fazer para todo mundo, tá? Me perdoem. E o que aconteceu foi que eu orei por ele e falei, vamos tirar a palavra juntos. Ele falou, tá. E eu abri a palavra. E quando eu abri a palavra para ele, fiquei chocada. Saiu assim, Antigo Testamento. E não se deitará a mulher com a mulher, pois isso é abominável aos meus olhos. E não se deitará o homem com o homem, pois isso é abominável aos meus olhos. Amados, olha o tamanho da Bíblia. Se você me mandar encontrar esse versículo aqui agora, eu não sei fazer. Eu não sei, eu teria que pesquisar. E eu abri. Aí ele falou, o que Deus está falando? Eu disse, Deus disse que ama você, mas detesta o que você está fazendo. Ele ama você, mas não ama o que você está fazendo. Aí eu falei para ele, eu preciso ir embora. Ele falou, você volta? Eu falei, eu volto. Tá bom, então você volta. E aí eu fiz aquela oração, dei um abraço nele e fui embora. Agora era minha ovelha. E eu fui embora feliz da vida. Voltei outro dia, levei minha mãe na fé, a Silvia. E aí ele falou assim, vamos orar pela dona da casa. Ele juntou muitas crianças ali na favela e nós oramos. E eu orei pela dona da casa na favela, ganhei algumas almas de novo e eu voltava. Eu falei, eu vou voltar novamente. Aí ele falou para mim, você quer pregar para um monte de travestis? Eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, tá, eu vou falar com o Letícia. Ele disse esse nome, o Letícia. Aí eu te falo, tá bom? Falei, tá bom. E eu fui embora feliz da vida. E eu continuei evangelizando ele. Aí marquei novamente. Aí eu perguntei pra ele, e aí? Falou com Letícia? Ele falou, eles disseram que não querem te ver nem pintada de ouro. Que eles têm a cabeça feita e que eles não querem ouvir crente. Aí eu falei, tudo bem. Deus deu oportunidade para eles através de você. Aí ele falou, tá bom, mas eu quero ouvir. Eu falei, então tá. Evangelizei, continuei ganhando almas ali por uns 2, 3 meses. Eu voltava a cada 15 ou 30 dias, então eu fui poucas vezes, tipo 3 vezes, no máximo 4 vezes. E aí na 4ª ou 5ª vez que eu fui, eu cheguei no barraco dele, que eu bati na porta, tinha uma moça que ela era prostituta e ela estava morando com ele, né, dividindo, compartilhando o mesmo barraco. E quando eu cheguei, ela atendeu, falou, olha, o Moacir não está. Eu falei, como ele não está? Ele está me esperando, né? Ela falou, não, ele saiu. Eu falei, mas como? Ele nunca faltou, pelo amor de Deus, é muito precioso eu vir aqui. Aí ela falou assim, olha,
Ele não tá. Meu coração, eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho certeza. Ele saiu. Eu falei, como ele esqueceu de mim? Para eu vir aqui é muito difícil. Ela falou, mas é isso. Eu fui embora tão triste. E aí eu falei, então tá, semana que vem eu vejo se eu volto. E aí quando eu voltei, ela me atendeu dizendo, ele foi embora. O Moacir não mora mais aqui. Eu falei, como assim? Ela falou, porque a dona da casa faleceu essa semana e ele foi embora. Eu chorei, amados. Mas eu chorei. A obra estava incompleta. Foi aí que eu chorei muito. E falei para Deus assim, quero o endereço dele de novo. O Senhor me fez esbarrar com ele. Me faz esbarrar com ele de novo. Eu quero, Senhor. Eu quero novamente. Eu não está completa essa obra. Jesus, eu não ia passar por tudo isso. Eu chorei, orei. Foi quando eu tive o sonho. Agora sim. Eu sonhei que falava assim, o moço que é o teu namorado, ele sabe aonde o Moacir mora. Só que eu nunca tinha falado nada para esse moço. Nunca nem comentei. Eu evangelizava o Moacir de maneira muito secreta. Naquela época não era como hoje, tá? E naquela época não era como hoje. Então, eu também era uma menina, tá tudo bem. Aí eu chorei, eu orei por quase 30 dias. E aí o Senhor falou pra mim, ó, o moço que você tá namorando, ele sabe. Aí eu fui até ele e falei, olha, eu tive um sonho assim. Ele falou, que isso? Não conheço nenhum travesti, não. Eu falei, conhece? Conhece porque Deus falou, imagina, não conheço. Eu falei, como eu sonhei? Ele falou, a irmã sonhou de barriga cheia. Eu falei, não, eu sei quando eu sonho de revelação. Aí ele falou assim, não, eu não conheço ninguém, nunca tive amizade, nunca conheci. Eu falei, puxa na memória que tem. Ele falou, não conheço. Aí ele falou, eu nunca, pra dizer que eu nunca ouvi nem sequer falar, uma vez eu fui usar drogas lá no 3ª divisão. E tinha um travesti que chamava Letícia. Quando ele falou esse nome, eu falei, como é que é? Como é que é o nome? Ele falou, Letícia. Eu falei, aonde esse Letícia tava? Ele falou, faz anos. Lá no 3ª divisão. Eu falei, pois é pra lá que eu vou. Agora eu entendi. Ele não conhecia o Moacir. O sonho dizia, ele sabe. Porque ele sabia do Letícia e não do Moacir. Amados, eu fui a pé pra favela do 3ª divisão. Eu fui batendo palma nos portões, perguntando, conhece um travesti chamado Moacir? Não. Cris? Não. Letícia? Não. E fui batendo. Até que eu bati num bar. Eu levei alguém comigo, eu sei se foi a Silvia, minha mãe. Eu bati num bar. Eu cheguei no bar, falei que já estava cansada, andando a pé. Aí eu falei, conhece um travesti? Aí eu tinha uma moça no bar. E ela falou assim, o que você quer com Letícia? Aí eu falei, olha, com Letícia eu não quero nada. É porque ele era amigo do Moacir ou do Cris. Aí ela abaixou a cabeça e falou assim pra mim, o Moacir tá aqui do lado, trabalhando de babá pra mim. Encontrei. Aí ela falou, e o Letícia morreu semana passada de AIDS. Amados, Deus queria livrá-lo, Deus queria salvar, Deus é maravilhoso. Aí eu falei para ela, posso ir na sua casa falar com o Moacir? Ela falou, claro, pode descer lá. Eu falei, muito obrigada. E eu desci. Quando eu desci chamando Moacir, Moacir, aí ele, quem é? Quando ele abriu a porta que ele me viu, era Deus procurando ele. Em cada esquina, em cada esquina, em cada beco, em cada barraco, em cada boteco.
Era Deus procurando. Amados, Deus não economiza amor. Quando ele me viu, ele começou a chorar e me abraçou. Ele gritava assim: crente, me perdoa, crente. Crente, que bom que você está aqui, crente. Ele ajoelhou e falou assim: você me perdoa? Eu falei: mas o quê? Aí ele falou: porque eu menti para você. Eu falei: você mentiu para mim? Ele falou: o dia que você foi lá, eu estava debaixo da cama, escondido de você. Eu não queria te ouvir. Eu estava de paciência cheia, eu não queria que você pregasse mais para mim. Aí eu escondi e falei para a moça mentir que eu não estava. Você me perdoa? Porque eu tô com medo de você. Eu falei: de mim? Por quê? Não, porque sabe os travestis que não quis te ouvir? Lembra daquele loiro? Porque aquele moço, aquela moça loira que eu tinha esbarrado, também era um travesti. Ele se chamava Gilberto. Eu cheguei a evangelizar o Gilberto. E o Gilberto não quis. Eu me lembro que uma dessas idas na casa do Moacir, o Gilberto estava. E quando eu cheguei, eu nunca esqueço. Quando eu cheguei para fazer o culto lá, o Gilberto falou assim para o Moacir: que é isso? Que é isso? Aí ele falou: é minha amiga crente. Ele falou: que horror, ter amigo crente. E o Moacir falou: ela é minha amiga. Aí ele falou assim: mas eu vim aqui para contar como foi minha balada ontem à noite. Aí ele falou: para de falar besteira perto da minha amiga crente. Abriu a porta e falou: sai. Você não vai falar besteira perto dela. Aí ele disse assim: nós somos... Como assim eu sempre venho aqui falar para você como foi? Hoje você tá me dispensando por causa dessa crente? Ele falou: se você for falar besteira perto dela, você vai respeitá-la. Aí ele falou: então eu vou embora. E ele foi embora. Porque ele não quis deixar o Gilberto falar palavras torpes perto de mim e nem falar nada que fosse ofender o Espírito Santo. E quando eu encontrei com ele, ele falou para mim assim: tô com medo de você. Eu falei: por quê? Ele falou: porque o Gilberto levou tiros e morreu. E os outros que não quiseram te ouvir, todos eles morreram. Todos eles, só falta eu. Não me deixa morrer. E me perdoa que eu menti. Eu falei para ele: Moacir, eu não tenho que te perdoar. Quem perdoa é Deus. O Senhor, peça perdão a Ele. Aí ele disse para mim uma coisa. Ele falou assim para mim: tá, mas eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: o quê? Ele falou assim para mim: quando eu mudei de lá, que eu vim para cá, Deus colocou uma crente da congregação para cuidar de mim. Ele falou: e ela prega para mim pela fresta do barraco, porque na igreja que ela estava lá, os anciãos disseram que eu sou pecador, que ela não podia conversar comigo, mas ela ama tanto a minha alma, que ela prega para mim pela fresta do barraco. Amado, ela ama a minha alma e ela prega para mim pela fresta do barraco. E aí ele falou para mim: tem uma coisa para te contar. Eu falei: o quê? Eu não gosto mais de homem. Amados, desde aqueles dias eu não gosto mais. Eu ainda saí com alguns por causa de dinheiro mesmo, mas eu não estou mais. Eu estou sendo liberto. E eu não quero mais sair com homens. Amados, eu chorava tanto. Eu nunca falei nada para ele. Aí ele pegou a minha mão e disse assim: põe a mão na minha cabeça e expulsa os restos dos demônios. Eu orei por ele. E nós choramos juntos. Aí eu falei para ele: eu vou voltar.
Ele tá bom, e me deu um beijo e eu fui embora. Mas depois que eu voltei, da outra vez, eu não encontrei mais com ele. Eu procurei o Moacir e não encontrei mais. Hoje, eu acredito que Deus salvou o Moacir. Eu acredito que Deus levou o Moacir. Porque Deus procurou o Moacir em todos os becos, em todos os bares e botecos. E eu entendi, quando eu insisti, falei, Deus, eu quero de novo o endereço. Deus falou, não vou mais te dar. A sua parte, a missão que você tinha que fazer, já foi cumprida. Agora, não te pertence mais. Nunca mais eu ouvi falar dele. Nunca mais eu o encontrei. Mas eu acredito na salvação dele. Eu sinto que Deus já guardou ele. Eu sinto dentro de mim. Mas eu sinto que a moça da congregação cristã do Brasil foi usada pela fresta do mar para ganhar essa alma tão preciosa que Deus procurou entre os vales, nas favelas, que Deus procurou nos becos da morte, que Deus procurou entre os maiores pecadores. E é isso que eu tenho para contar hoje, que Deus ama e não faz acepção de pessoas. E que nós devemos amar todas as pessoas, porque Jesus quer salvar. E para Deus não haverá impossíveis. Eu creio que um dia que o Senhor completou, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E eu creio que Deus não iria usar uma tecnologia tão avançada do futuro à toa ou em vão, porque o Senhor não mediu esforços para alcançar a vida do Moacir e ele contar para mim e dizer, eu não quero mais sair com homens. Foi maravilhoso ouvir isso. E que Deus abençoe você que está ouvindo, né? Mães, filhos, filhas, vocês que estão ouvindo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor alcance aqueles que ouvirem meu testemunho. Eu sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus. Aquele que salva tribos, povos, nações. Aquele que alcança os pecadores. Aquele que vai em qualquer lugar buscar aqueles que Ele quer transformar, libertar e salvar. Que a sua fé seja edificada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.